Salve, povo abençoado! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade no processo de desmontagem e remoção das peças aqui da frente do motor do Scania 113, com o intuito de estar solucionando o problema de vazamento que ele está apresentando aqui atrás dessa tampa do motor. Se você está chegando aqui no canal agora e não é inscrito, com certeza você deve ter feito alguma pesquisa aí no YouTube ou no Google relacionados a problema de vazamento na parte frontal do motor do Scania 113, ou então querendo saber como é que faz a remoção da polia do virabrequim. Se você, assim como eu, pesquisou e não encontrou nada, agora você chegou no canal certo, onde eu vou te passar o passo a passo de tudo que você precisa fazer para estar executando esse serviço aqui sem gastar muito dinheiro. Para quem já está acompanhando meus vídeos, sabe que no vídeo anterior eu prometi que eu iria estar confeccionando uma ferramenta para sacar essa polia aqui do motor. Eu já falei também que existe sim no mercado uma ferramenta apropriada para estar removendo essa polia, porém ela é uma ferramenta cara. E como eu vou estar executando esse serviço uma única vez, eu não pretendo estar investindo um dinheiro alto que está gerando em torno de 500 a 800 reais numa ferramenta que eu só vou utilizar uma vez, como eu falei. Então eu vou estar fabricando uma ferramenta aqui apropriada para estar removendo essa polia. Como eu já falei no vídeo anterior, tem mecânico que fala que se você não tem esse tipo de saca-polia, você pode estar vindo com uma punção e dar um puncionamento aqui, ó, nessa fenda, batendo de lado, ela gira e solta. Mas eu vou falar para vocês, eu não pretendo estar fazendo isso aí não, porque pode ser que cause algum dano em alguma peça aqui e também eu não consiga remover e tenha que acabar tendo que fazer essa ferramenta de qualquer jeito. Se você está com esse problema, quer saber como é que faz para solucionar o problema de vazamento que tem na frente do motor, tenho 2 vídeos anteriores a esse, eu vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo, que você pode estar acompanhando o processo desde o início. E como eu falei no vídeo anterior também, agora é a parte mais demorada, né? Que eu vou estar fazendo a ferramentinha que vai aqui na frente. Então, não sai daí, vai me acompanhando, que nós vamos fazer junto essa ferramenta aqui e vamos desmontar a frente desse motor. O nome correto dessa peça aqui, gente, é cubo amortecedor, e o interior dessa peça ele é cônico, ele começa largo aqui e lá no fundo ele é um pouco mais estreito, assim também como essa outra peça aqui, também é cônica. À medida que você vai apertando esse parafuso com essa roelona aqui na frente, ele vai empurrando essa peça e ele vai fazendo uma pressão dentro e fechando a ponta do virabrequim. Para que a gente consiga retirar isso aqui, nós vamos precisar de uma chapa de aço que seja relativamente grossa, no mínimo 8 milímetros de espessura, para que a gente não tenha problema na hora de estar tracionando para arrancar essa peça fora aqui. Se for uma de 10 milímetros, melhor ainda, tá bom? Nós vamos achar esses furos, fazer esses furos naquela peça, e no centro eles vão ter que soldar uma porca com um parafuso que vai ter que encostar lá dentro. Lá. E à medida que eu for girando e apertando esse parafuso, essa peça vai sendo sacada para fora aqui. Então bora lá, eu vou procurar no meio das minhas coisas ali, no meio do meu ferro velho, algumas coisas que eu tenho que possa estar proporcionando a fabricação dessa ferramenta. Meus amigos, eu consegui encontrar no meio da minha sucata algumas peças que vão me auxiliar na confecção dessa ferramenta, como é o caso desses 2 pedaços de ferro aqui, que eu guardei depois que eu executei um serviço de troca de uma travessa do chassi do meu caminhão. Eu tenho aqui no meu barracão um rack onde eu guardo algumas sucatas que eu compro no ferro velho, que eu utilizo para os meus projetos. No entanto, eu também tenho essas caixinhas aqui, onde eu guardo alguns retalhos de ferro. Eu já comentei em outros vídeos que em algumas ocasiões eu pensei em vender esses retalhos de ferro num ferro velho, mas eu já economizei muito mais dinheiro executando serviço com esse tipo de retalho do que eu ganharia se eu estivesse vendendo esse tipo de coisa aqui a preço de quilo. Outra coisa que eu encontrei na minha sucata foi isso aqui, uma peça que eu consegui, que eu encontrei no chão de uma cooperativa uma vez, lá na cidade de Palmital. Essa, como tantas outras que eu já encontrei por aí, parafusos, pedaços de ferro, são coisas que eu guardo porque tem utilidade posterior. E eu já executei diversos trabalhos, diversos projetos aqui, só utilizando sucata, ferro que eu acho jogado, alguma coisa. E isso aqui, ó, vai ser de extrema utilidade para estar executando esse serviço de sacar aquela polia cônica que tem ali na frente do motor. E depois, mais adiante, vocês vão entender o porquê. Eu vou agora começar a executar o serviço de marcação das furações nessa chapa. Ela é uma chapa de aço de 8 milímetros. O ideal seria que ela fosse de 10 milímetros, mas de 8 tá louco de bom também. Ela vai suportar o tranco ali. Para estar fazendo
a retirada dessa peça, a gente precisa de um parafuso que vai no meio ali. Para isso, eu vou estar utilizando essa barra roscada. O ideal seria que eu estivesse utilizando aqui um parafuso de aço, um aço 1045 ou um 10.9, que é um aço bem resistente por conta do serviço de tração. Essa barra roscada não é recomendado eu estar utilizando porque ela é feita com aço doce. O que é um aço doce? É um aço que tem baixo teor de carbono. E com baixo teor de carbono, o aço ele acaba se tornando muito mole, muito frágil. Mas eu vou utilizar essa barra aqui, que ela é de 3/4, mas para você que está pensando em confeccionar uma peça dessa, você pode estar indo até um posto de molas e pedindo para o moleiro para que você possa dar uma olhada no ferro velho dele se ele não tem resto de grampo de mola de caminhão. Os grampos de mola eles são feitos com aço especial, aço 10.9, aço de liga especial. Ele é bem resistente. Então, se você cortar um pedaço dele, você pode até no próprio posto de molas estar comprando a porca que vai ali nesse grampo. Tá? Você vai utilizar essa porca. Na verdade, você compra duas. E depois eu explico o porquê. Porque esse tipo de aço ele vai ser bem resistente. Você pode até estar utilizando uma chave de impacto ali, para estar sacando aquela peça, que ele não vai se alterar. Já no caso dessa barra roscada, que é feita com aço doce, a gente não pode utilizar uma ferramenta de impacto, porque vai danificar a rosca. Então é isso aí, gente. Eu vou começar agora a fazer o serviço de marcação, e eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai encontrar a furação aqui nessa peça. Antes de iniciar o processo de marcação da posição de cada furo, eu vou promover a limpeza dessa peça, removendo toda a ferrugem, porque assim vai ficar bem mais fácil de trabalhar depois. Para estar removendo a ferrugem dessa peça, pessoal, eu vou estar utilizando o disco flap grão 60 e a minha esmerilhadeira. E lembrar sempre de estar utilizando um óculos de proteção. Isso aqui é essencial para a segurança nossa, né? Para estar encontrando a posição dos furos aqui nessa peça, pessoal, eu vou estar utilizando um pincel atômico e a própria polia do motor. Mais especificamente essa arruela, que faz o calço aqui, que reforça a estrutura da polia. Como essa peça minha aqui já tem furos, ela já está furada, eu vou procurar posicionar o primeiro furo dessa arruela em cima do furo que já existe ali. Vou dar um jeito de travar ele e tentar livrar os outros furos, né? Aproveitando o máximo da peça aqui. Agora, pessoal, nós vamos ter que encontrar o centro dessa peça, que é o local onde nós vamos fazer o furo, para daí estar soldando uma porca e posteriormente estar passando com o parafuso que vai fazer o arranque. Como que a gente vai fazer isso aí? Você vai pegar uma punção, achar o centro de cada um desses furos e vai fazer uma marca. Você pega uma régua, coloca assim atravessando de um lado no outro, faz um risco, marcando todos os pontos. E aí então você vai ter o centro da peça aqui. Depois é só marcar, e aí você utiliza uma broca adequada para estar abrindo aqui o buraco do meio. Pessoal, a espessura do parafuso é M12. Isso aqui é um parafuso M12. A largura do furo é 13 milímetros. Mas eu aconselho a vocês, se vocês tiverem uma broca 14 ou 15, seja melhor furar com ela. Por quê? Esse furo que nós fizemos no centro aqui nunca vai estar exatamente no centro. Então é possível que se você fizer um furo exatamente da espessura desse aqui, quando você vai tentar colocar essa peça lá, ela possa ficar fora de posição, porque os furos estão fora de posição. Agora, se você tiver um furo um pouquinho mais largo, como é o caso desse aqui, ó, de 15 milímetros, você consegue um ajuste para estar podendo colocar os parafusos ali. Eu fiz a marcação com a punção, como vocês viram. Depois, em cima de cada marquinha daquelas, eu peguei uma broca de 8 milímetros aqui na furadeira de bancada e fiz um rebaixo, ó, esse rebaixo. E agora eu vou utilizar a broca de 15 milímetros para estar abrindo o furo. Por que da broca de 8 milímetros aqui? Pelo seguinte, gente, vocês podem ver que mesmo na marcação que eu fiz com o canetão, ainda ele saiu um pouquinho fora, não ficou totalmente no centro. Só que se eu faço com a broca de 15 direto,
a possibilidade dela sair fora mais ainda é bem pior. Então, com a broca mais fina, você faz um furo de rebaixo aqui, só para começar o furo, né? Que você consegue achar o centro mais facilmente. E agora é só dar início na furação aqui com a broca mais grossa aqui para abrir o furo. Galera, eu trouxe a peça para testar aqui no caminhão para ver se a furação tinha batido certo e deu certinho. Eu coloquei todos os parafusos ali e a peça tá frouxa, tá bem, tá folgada. Falta apertar os parafusos, é claro que eu não apertei ainda, não precisa, não tem necessidade. E agora eu vou voltar lá, fazer o furo do meio aqui para poder estar soldando a porca pra gente sacar. Depois eu vou pegar o maçarico e cortar essas rebarbas aqui que estão sobrando, para dar um acabamentozinho um pouco melhor. Para estar fazendo a furação central aqui, pessoal, eu vou utilizar essa minha serra-copo aqui de aço rápido. Ela serve para furar chapas de aço assim. Tem que ir furando bem devagar com ela, para não queimar. Eu vou utilizar óleo, vou utilizar água também. Devagarzinho eu chego lá. Olha aí, pessoal, furinho perfeito aqui, ó. Agora eu vou pegar a porca, fazer um rebaixo nela, escariar, tirar algum resíduo que possa atrapalhar na hora da solda e tá aplicando ela aqui. Tá aqui a porca que eu encontrei ali no ferro velho. Essa porca aqui, eu já escariei a parte inferior dela. Também utilizei a esmerilhadeira para limpar a peça, ó. Tirei todo aquele óleo que tinha e resíduo de ferrugem, para que no momento que eu for fixar as partes aqui, a sujeira não venha prejudicar a qualidade da solda. Cortei um pedaço de barra roscada, já deixei posicionado aqui, também para que a caloria não venha a ofender a rosca aqui, né, dessa peça. Deixei uma porca aqui em cima já posicionada também, que eu já vou fixar ela e vai ser aqui que a gente vai fazer a força. Por baixo, eu coloquei uma contraporca somente para dar uma firmeza em todas as partes aqui. Agora eu vou começar a soldar aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. O interessante seria que aqui fosse soldado com eletrodo 7018. Eu vou usar um eletrodo 6013, porque a minha máquina de solda, o meu aparelho de solda, ele não aguenta soldar o 7018. Eu tenho que comprar um aparelho novo aí que seja mais forte. Então eu vou soldar com o eletrodo 6013. Esse aqui é um de 3,5, 3,25. Eu vou ter que passar um cordão de solda e mais 2 cordões de solda aqui para reforçar, né, para estender a solda para os lados aqui. Vocês vão ver aí na hora. Mas caso você esteja fazendo uma ferramenta dessa aqui, a prioridade é que você use um eletrodo 7018, tá bom? Ó, pessoal, eu passei um cordão de solda no pé da porca, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar mais um cordão de solda aqui em cima, mais para cima aqui na porca, e outro do lado dela aqui, estendendo a solda para cima da chapa. Isso para garantir que essa porca não vai se soltar daí e que a solda não vai quebrar.
Galera, dê uma olhada como é que ficou meu secador de polias depois de pronto. Tá aqui lixadinho, já esmerilhado. A solda aqui eu sei que não ficou um must, não ficou uma solda muito bonita, porque eu tenho muito que aprender ainda no quesito soldador, mas eu prezei mais pelo reforço do que pelo acabamento, porque essa peça aqui vai fazer muita força. Já está pronta para ser usada. Mas e aquela pecinha, Landa? Aquela que você mostrou no começo do vídeo, dizendo que você encontrou no chão da cooperativa e que você viu que ela ia ser muito útil. Pois é, galera, sobre ela que eu vou falar agora. Se vocês forem comprar uma peça dessa aqui, uma ferramenta dessa aqui na internet, vocês vão ver que, além dessa flange de ferro e o parafuso, vai vir acompanhando mais um taruguinho de ferro assim. E qual que é a finalidade dele? É a seguinte: quando a gente instalar essa peça aqui na frente e começar a fazer força, a probabilidade que a ponta do parafuso comece a trabalhar desse jeito assim, ó, ou venha a entortar, é grande. E se ela entortar demais, é possível que ela pegue nos fios de rosca. E se esse parafuso aqui acabar danificando os fios de rosca dessa peça aqui, você está com o virabrequim praticamente perdido. Então, aquela pecinha é justamente para isso, para evitar que o parafuso aqui tenha contato com os fios de rosca daqui de dentro. Aquela peça, quando eu mostrei para vocês, ela era desse jeito aí, ó, quando ela estava inteira. Aí, depois de alguns procedimentos que eu fiz de corte e esmerilhamento, ela acabou ficando desse jeito aí. Então, essa pecinha aqui, na verdade, a finalidade dela é essa aqui, ó. Vou colocar ela na ponta do virabrequim. Quando eu instalar a peça, o parafuso vai encostar aqui, calçar, e não vai ter a possibilidade de estar danificando a rosca de dentro aqui da ponta do virabrequim. Agora, chega de conversa e vamos botar a ferramenta em ação para ver se ela vai conseguir desempenhar a função pela qual ela foi criada. Não suportou a tração. Estou indo agora aqui numa loja de ferragens para poder comprar um parafuso de aço, certo? Mas a ferramenta é boa, a ferramenta está suportando o tranco, o que não está aguentando é o parafuso. Pessoal, acabei de sair aqui da casa de parafusos, aqui atrás. Comprei um parafuso de aço agora para colocar. Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo ali. Eu tava fazendo muita força mesmo e eu percebi que esse parafuso que eu coloquei, ó, que é feito com barra roscada, ele não ia suportar. Ele não puxou nenhum fio, ele tolerou bastante a tração ali, porque eu peguei um tubo ali e fiz força com vontade mesmo. Porém, eu fiquei com medo desse parafuso quebrar, porque chegou um ponto em que ele estava começando a querer envergar, ele deu uma envergadinha. E esse aqui era o ponto já de fadiga dele, onde ele ia romper. E eu pensei que se ele rompesse, poderia acabar danificando o resto da peça. Então eu vim aqui na Sempafer, comprei um parafuso de aço agora, na mesma medida. Esse aqui é um aço 8.8, na verdade eu queria um aço 10.9, mas se aquele ali aguentou tudo aquilo de tração, esse aqui vai suportar até arrancar a peça. Ele é um pouquinho menor, fica até melhor para trabalhar lá. Então, bora lá executar o serviço. Meus amigos, acabei não filmando para vocês, mas eu tive que dar um calor aqui. Tive que pegar o maçarico, trazer até aqui
e dar uma esquentada nessa peça, porque ela não estava soltando de jeito nenhum. Tava chegando ao ponto já de começar a romper a solda ali, ó. Aí eu dei uma aquecidinha, ele já deu um estalo. E agora eu dei uma testada aqui na chave, ela já começou a puxar a peça ali. Agora sim, agora vai. Meus amigos, pense numa peça que estava presa, hein? Eu não imaginava que dá tanto trabalho para sacar essa polida aqui. Mas aqui o sacador de polida que eu fiz deu conta do recado. Só tive que trocar esse parafuso aqui. E além disso, eu tive que fazer mais uma flange aqui atrás. E eu já vou falar sobre isso com vocês. Meus amigos, deixa eu falar com vocês a respeito do serviço que foi feito aqui. Vocês viram que é um servicinho trabalhoso e demorado. Tem que ter bastante paciência, mas não é impossível de se fazer. No começo do vídeo eu falei com vocês a respeito da fabricação dele e que a gente ia usar aquele parafuso de barra roscada, aquele pedaço de barra roscada para fazer o extrator. Eu decidi trocar o parafuso porque ele estava começando a entortar, mas ele não puxou rosca, ele não quebrou. Depois eu fui dar um calor aqui, ó, eu dei um calor na peça, peguei o maçarico, esquentei. E vocês viram que a peça soltou com mais facilidade. Quem sabe se eu tivesse usado o maçarico já no começo, eu não precisaria nem ter comprado o parafuso. Mas já está comprado, está aqui. Se eu tiver que utilizar novamente, agora eu sei que ele suporta mesmo o tranco. Porque, vocês podem ver, chegou a curvar a peça. Ela estufou para fora. Outra coisa, gente, eu tive que fazer uma flange para colocar por dentro, ó, de calço. Por quê? Porque quando eu coloquei essa peça aqui calçando nessa outra pecinha aqui, ó, ele ficou um pouco distante. Então ficava uma folga assim, ó, entre a flange aqui e essa peça. E aquilo ali começou a fazer com que essa peça começasse a puxar um pouco assim, e ela ficava toda hora, coxa para um lado, coxa para o outro. Eu fiz isso aqui porque aí eu peguei os parafusos, apertei até o final e ela encostou lá. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, providencie também uma flange dessa. Como é que eu fiz isso? Peguei o outro pedaço de ferro que eu tinha, furei na mesma posição dos furos e cortei o meio com o maçarico aqui, ó. Tá? Também utilizei a arruela, que já é do motor mesmo, essa arruela que fica na frente da polia, só para terminar de dar o encosto. Essa outra pecinha aqui, né? Isso aqui é essencial, gente. Se você não fizer essa pecinha aqui, ó, arrisca que ele pode estragar a rosca ali também do virabrequim. Certo? E ó, vocês podem ver, de tanta força que ele fez, ó, que ele chegou quase que romper. Aí, ó. Olha só o meio dele, olha como é que ele envergou. Então, sinal de que essa peça estava realmente muito presa aqui. Pode ser que tenham passado Loctite, tenham passado cola química aqui nessa peça. Se você que está me assistindo aí é mecânico ou já trabalhou com isso, com esse tipo de coisa, me responda aí, deixa nos comentários. Sim, realmente tem que passar Loctite nessa peça, porque na hora que eu for montar eu vou precisar dessa dica aí. Certo, minha gente? Então é isso aí, o vídeo ficou bastante longo, porque eu gosto de passar bastante detalhes. Porque alguém vai vir aqui, vai pesquisar, ele vai querer saber detalhes de algumas coisas, assim como eu, quando comecei a fazer esse serviço aqui, pesquisei muitos detalhes, procurando saber como é que fazia uma coisa e outra, e não encontrei praticamente nada. Tá cheio de gente falando da mesma coisa. A gente fala, vai desmontar, vamos desmontar a frente do motor. O cara filma lá, começando a soltar uns parafusinhos, daqui a pouco, a próxima imagem, o cara já está com tudo no chão. Se você vai assistir um vídeo de mecânica, que o cara está desmontando um motor desse aqui, o que interessa é o processo, passo a passo, como é que ele faz para tirar cada pedacinho do motor. Porque
Tem peças que são fáceis, como a bomba d'água ali em cima. Outras peças como essas aqui que eu acabei de arrancar, complicadas, você precisa de algumas dicas. Por isso, desse vídeo longo. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi especificamente sobre a fabricação do sacador de polias e de como você faz para retirar essa polia aqui da frente, essa peça da frente do virabrequim aqui. Tá bom? Então é isso aí, gente. Agora, no próximo vídeo, nós já vamos estar abrindo a frente do motor aqui, arrancando as engrenagens e chegando finalmente ali na junta que está vazando. E vamos substituir ela e depois fechar essa frente do motor e abrir lá o bichinho lá em cima, o cabeçote. Tá bom? Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.